Bom dia, boa noite. Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom Mashiach Now, redenção completa, verdadeira para o mundo inteiro, aqui e agora já. A pergunta da semana é: no meio ou até o fim? Em princípio, o tema, eu mudei na última hora, era escrito ou gravado. O escrito é igual ao meio, gravado é até o fim, como está nessa ilustração da pedra, do cristal. A ideia é de ir até o fim. Não parar, mesmo quando já está bom, não só razoável no meio, já está bom, já é suficiente, já chegou num ponto, já dá para ver o resultado, mas vamos ver aqui que em muitas situações, não são só certas situações ou algumas situações, talvez em todas as situações, a gente tem que ir até o fim, porque está gravado dentro da gente. A gente está no projeto Likutei Sihot. Esse é o volume 28 de livros do Rebbe de Lubavitch com discursos racídicos. A gente está em Parashat Korach, está começando já na semana seguinte Parashat Hukat, como a gente vai ver, mas a Sihá é ligado com o dia Gimel Tammuz. 3 Tammuz, a gente sabe que é um dia muito forte, muito especial, que teremos nessa semana agora, e que também está ligado com Parashat Korach e Hukat, especialmente. A história, na verdade, a verdade, o que aconteceu foi na nossa época. No dia 3 de Tammuz, o Rebbe anterior, sogro do nosso Rebbe, foi liberado da prisão. Geralmente, o Rebbe explica nessa Sihá que esse dia 3 de Tammuz está ligado com a época da Parashat Hukat, ou no Shabat anterior, como é esse ano, a Parashat Hukat. O Shelah, Shlomo Brit, um sábio, explica que isso nunca é por acaso, que a divisão das parashot no tempo tem a ver com a época em que elas acontecem, tem uma relação. Embora as parashot tenham sido divididas muito tempo antes, mas elas não são simplesmente uma coincidência. Então, Parashat Hukat tem a ver com a Geulah, a redenção, a libertação da prisão do Rebbe anterior no dia 3 de Tammuz, Gimel Tammuz. Em geral, a gente pode dizer que tiveram duas fases nessa liberação, nessa Geulah, na redenção do Rebbe anterior. No dia 3 de Tammuz, que é o que a gente está falando, o Rebbe anterior foi liberado da prisão, mas depois ele foi enviado para o exílio por 3 anos. E só depois, no dia 12 e 13 Tammuz, Yud Beit e Yud Gimel Tammuz, que é a segunda fase, ele foi libertado completamente e pôde então voltar para sua casa. Quer dizer que no dia 3 de Tammuz, Gimel Tammuz, foi o começo da redenção do Rebbe anterior. E no dia Yud Beit e Yud Gimel Tammuz, 12 e 13 de Tammuz, foi a completeza, que é mais que a plenitude, eu sei que é um termo que se usa na contabilidade, tu passei a usar, foi a completeza da redenção. Portanto, tem uma vantagem no dia 3 de Tammuz, que foi o começo, em relação aos dias 12 e 13 de Tammuz, que foi quando se completou a redenção. No entanto, a festa da redenção, Hag HaGeulah, é comemorado justamente, foi fixado no dia 12 e 13 de Tammuz, quando completou a redenção. Porque a alegria revelada é só quando está completa. É similar à bênção de Agomel, que a gente agradece por ter recebido uma brachá, como no caso de sair da prisão, que é esse caso do Rebbe anterior, que ele só falou somente depois do dia 12 e 13 de Tammuz. Não falou entre o dia 3 de Tammuz e o dia 12 e 13 de Tammuz, que ele não sabia ainda que ele seria libertado completamente. Já que a brachá não deve ser feita antes de estar completamente fora do perigo, como é o caso de uma doença, como é o caso de atravessar um mar ou um deserto, como a gente sabe que são os 4 motivos para falar a brachá agomel, de ter sido salvo de algum perigo. Isso também tem a ver, o Rebbe não fala na Sihá, mas sobre
a gente não falar Shecheá nos últimos dias de Pesach, que estão ligados a Geulah, Shlemá, a redenção completa, que não aconteceu ainda de uma forma visível, revelada, então a gente não faz a brachá de Shecheanu também, porque só comemora completamente quando já é uma realidade completa e ainda não falta mais nada. Então tem uma vantagem no dia 12 e 13 da música, que é quando completou de verdade a redenção. No entanto, na essência, a gente está falando sobre a essência, sobre estar gravado, sobre ir até o fim, a essência da redenção já tem uma grandeza justamente no começo, no dia 3 de Tammuz. Porque é justamente quando aconteceu a quebra do decreto terrível, que era de contrário da vida, onde todos os começos a gente sabe que são difíceis. Então, vencer o começo, embora não esteja completa ainda a coisa, o que a gente vai fazer, muito mais nesse caso de redenção, que é amplo, que é enorme, que é infinito de um certo modo, se não completou, ainda falta e não tem como considerar que já terminou, que já está no fim. Mas, como está ligado com a essência, que virou a chave, virou o decreto, virou a possibilidade que agora vai num caminho, já tem tudo ali naquele começo, que foi o começo difícil, que foi mudar a inércia. E lá aconteceu, então, a mudança e a transformação da situação de prisão e do contrário de vida para a redenção, mesmo que não fosse completa ainda. Então, por isso, é uma grandeza no dia 3 da música, que foi o começo da redenção. Mesmo ainda indo para um exílio, numa cidade longe, que era Castramá, especialmente naquele país, né, foi grande a redenção, o começo no dia 3 de Tammuz, porque naquele país, naquela época, naquele governo, naqueles dias, era uma situação de muito perigo ficar na prisão, né? Ainda mais com o decreto do contrário da vida. Então, mesmo saindo depois para uma cidade longe, para ficar no exílio, sob a supervisão daquele governo malvado, perverso, mesmo assim já era o começo da redenção. Sabe-se que no começo de cada coisa já tem ela toda. Tem um assunto que o Rebbe traz do acróstico, Rashei Tevot, o começo de cada palavra, que de acordo com a Torá, e na própria Torá tem exemplos de abreviações, na verdade não abreviações, são o começo de cada palavras que formam uma outra palavra, cada letra, primeira letra sinaliza a palavra inteira. Então, no começo já tem todo o resto que vai vir depois. No dia 3 de Tammuz já tem todo o resto que vem depois, como agora, se Deus quiser, com o que aconteceu na nossa geração mais recente, o dia 3 de Tammuz, que já é o começo da redenção completa, que a gente possa estar vivendo agora já, antes mesmo desse vídeo ir para o ar. Então, a gente vê no nosso assunto que a redenção do Rebbe já estava sinalizada e integrada completamente já no começo do dia 3 de Tammuz, sem precisar esperar até o dia 12, 13 de Tammuz, que foi de fato a redenção completa do Rebbe anterior. A prisão e a redenção do Rebbe anterior estão ligadas com o espalhamento da Torá, fortalecimento do judaísmo naquele país, que exigia naquela época Messirut Nefesh. Eu não traduzi, né, no texto. Messirut Nefesh é uma entrega, dedicação total da própria vida por algo ou por tudo, na prática. Então, o Rebbe anterior tinha essa missão, e é isso que ele fazia a vida inteira dele, é entregar-se de corpo e alma, entregar a própria vida, se dedicar na prática para o espalhamento, fortalecimento da Torá e do judaísmo. Além disso, não foi de modo comum. Essa Messirut Nefesh do Rebbe anterior, no dia 3 de Tammuz, e foi sem nenhuma limitação e ponderação, como a gente vai ver em seguida. Se tivessem, na verdade, já antes do 3 de Tammuz, na vida inteira do Rebbe, se a atividade toda do Rebbe anterior foi, e dos Hassidim, com o Messirut Nefesh, com entrega total, que é além das leis da natureza. Se os Hassidim e o Rebbe tivessem pensado em saídas para ter sucesso por meios naturais, não conseguiriam. Tinha que ser com entrega total, gravado até o fim. Esse nível era conhecido na vida do próprio Rebbe, em geral, não só
nas atividades para a Torá e do judaísmo. E foi indicado na própria data, 3 Tammuz, como eu falei que vai ser explicado depois. O Rebbe anterior contou que no 5º dia, era na quinta-feira, que era o primeiro dia do Rosh Chodesh Tammuz, antes da tarde, deram a notícia da libertação da prisão e o seu envio para 3 anos de exílio na cidade de Kostromá. E avisaram para ele que ele não poderia ficar mais de 6 horas com seus familiares e de noite deixaria a cidade para ir para Kostromá, que era a cidade do exílio dele. Como foi na quinta-feira, o Rebbe anterior perguntou quando chegaria em Kostromá. Responderam que seria no Shabat. Então o Rebbe respondeu: eu não viajo no Shabat, de modo algum. Só com muita articulação política conseguiram que fosse adiada para domingo, que é então o dia 3 Tammuz, que foi o dia realmente do começo da redenção, de fato, do Rebbe anterior. E até então ele continuou preso na mesma prisão, na mesma casa de detenção. Um dos que o prenderam, antes, falou que se ele não concordasse, o Rebbe anterior, não seria mais libertado de jeito algum da prisão. Então o Rebbe falou que faria o tempo, ficaria lá o tempo que fosse necessário, mas não viajaria de modo algum no Shabat. Vamos ver agora um outro lado disso, que essa posição firme de não viajar no Shabat precisa ser explicada, já que o Rebbe anterior se colocou numa posição de perigo certo. Em princípio, tinha um decreto do contrário da vida para ele. Só através de uma intervenção, uma intercessão especial, se conseguiu anular o decreto e passou para uma penalidade de 10 anos primeiro, depois passou para 3 anos no exílio, como aconteceu de fato, o exílio, não 3 anos. Mas os que tinham feito o decreto não tinham mudado de opinião. Só que níveis mais altos dele na hierarquia do governo os forçaram a libertar o Rebbe da prisão, em troca que eles permanecessem no poder, nas suas funções. Entende-se então que ficar mais tempo na prisão era realmente um perigo de vida, porque eles não mudaram de opinião, estavam esperando qualquer coisa para poder reforçar o decreto que eles tinham feito antes. Mais ainda, que não querer viajar no Shabat provocou mais ira neles, porque era o contrário do que eles acreditavam. Era por isso que o Rebbe tinha ido para a prisão, segundo eles. Divulgar sobre o Shabat, o judaísmo, a Torá, na cara deles, na casa de detenção deles, a prisão era a prisão que eles operavam, a importância de cumprir o Shabat, isso espalharia para todos os detentos e mostraria a impotência deles em obrigar o Rebbe anterior a viajar no Shabat. Além disso, por outro lado, primeiro, sair na quinta não seria Shabat no próprio dia, ele estaria saindo num dia que é permitido sair e viajar. Segundo, tinha dúvida, e na verdade várias dúvidas, se ele, quando chegasse o Shabat, teria que mesmo assim continuar viajando. Ele poderia conseguir nesse meio tempo um comportamento exemplar que liberariam para ele não viajar no Shabat. Mesmo assim, se tivesse que acontecer, seria de um modo forçado, que ele teria motivos para não ser considerado, fazer uma proibição no Shabat. Ele não faria nenhum tipo de melachá no Shabat. Será uma proibição rabínica, já que ele não faria nenhum tipo de atividade proibida no Shabat. Mas a gente vê que esse tipo de Mesirut Nefesh, de entregar a vida, foi visto no Rebbe anterior em cada uma das suas atividades, porque estava gravado nele. Assim como tem que estar gravado em cada um de nós. Essa Mesirut Nefesh, essa entrega da vida, porque é essencial para a gente vai até o fim. E como a gente está vendo hoje, no nosso povo, como a gente se dedica a essa entrega para poder trazer Deus morando aqui no mundo, para todo mundo. O Rebbe viu que a situação do povo judeu, naquela época, estava em perigo. Para não apagar, Chas Shalom, Deus me livre, a vela judaica, o Rebbe sabia que a sua missão como líder do povo era grande e teria que ser feita com Mesirut Nefesh, para o povo, sem ponderar como ter um jeito, uma saída, ou fazer alguma coisa pelo meio. Para que o povo continuasse firme e aguentasse as durezas, a escuridão daquela época, muito grande, talvez das maiores que já teve em todos os tempos para o povo judeu naquele lugar. Mas no nosso caso, o Rebbe
não estaria fazendo isso para o bem-estar do povo. O povo não ganharia nada materialmente com ele deixando de viajar no Shabat e se colocando em perigo de vida. Pelo contrário, ao colocar em perigo de vida, ele estaria colocando em perigo toda a sua atividade, porque ele poderia estar deixando de fazer tudo que ele fazia, se ele não conseguisse sair da prisão. No fundo, a resposta é que era uma questão não de Shabat ou não, mas de Kiddush Hashem ou Hilul Hashem. Santificar o nome de Deus, que está na essência, está gravado, está até o fim em cada um de nós, ou o contrário, de profanar Hashem, o nome de Hashem. Viajar no Shabat seria uma vitória para eles, que atrapalharia o espalhamento da Torá e do judaísmo, porque eles veriam isso como, tá vendo, a gente é mais forte do que a Torá e o judaísmo, que é o que o Rebbe anterior tanto faz para o povo e se sacrifica por isso. A gente consegue ganhar. Eles estarão pensando nisso. Essa é a ligação com a Parashat Hukat. Porque na Parashat Hukat fala sobre Mei Merivá, sobre as águas, onde teve a discussão que Moshe, em vez de falar com a pedra, bateu na pedra para sair água, conforme o povo pediu, e Hashem mandou falar com a pedra. Então Moshe e Arão foram castigados, sem poder entrar com o povo em Eretz Israel, na terra de Israel. Porque justamente aqui tem esse castigo tão rigoroso de não entrar em Eretz Israel, só por mudar de falar para bater na pedra. Nessa própria Parashá, no capítulo 20, fala que Hashem dá um motivo, fala que Ya'an, Loheman Tebi, que vocês não acreditaram em mim e não fizeram o Kiddush Hashem, não santificaram meu nome na frente de todo mundo, para todo o povo de Israel. Então por isso que teve esse castigo tão grande, porque não teve Kiddush Hashem. O Kiddush Hashem não tem metade, não tem só um pouquinho, não tem meio, não tem algo sobreposto, é a própria essência. O Rashi mesmo explica que teve uma questão lá em Beloterra, que Moshe fala com Hashem de uma forma dura, e Hashem não mostra, não fala que esse é um castigo pelo qual ele não entraria em Eretz Israel. Porque aqui, o fato de ser em público, lá não foi em público quando o Moshe discutiu com Hashem. Aqui foi em público que Moshe mudou alguma coisa em relação ao que Hashem falou. Então, aqui, por ser em público, fez diferença no Hashem. Durante toda a prisão, o Rebbe tinha decidido não se assustar e não se impressionar com os malvados. E isso foi muito fisicamente, bateram nele até o final. Ele depois passou a andar de cadeira de rodas, tanto que ele sofreu e bateram nele na prisão. Por quê? Como foi falado, e está ligado com Parashat Hukat, com Moshe Rabbeinu, o líder da geração, não é ponderado o Kiddush Hashem nessas situações. É tudo ou nada, é até o fim. O Alter Rebbe explica que Hukat é da linguagem Hakikah. Hakikah é gravado. Não é que nem o escrito, como eu estava falando que seria o título, né, já completando, terminando essa sirá, que escrito é palavras por cima do pergaminho, do papel. Hakikah é a própria letra que está gravada, esculpida. Então as letras não são acrescentadas ao pergaminho. Não é possível separar as letras da própria base. Então, como não é possível separar o judaísmo da gente, a Torá da gente, o que a gente faz todos os dias, o tempo todo, do que é a nossa essência, do que é a nossa alma ligada com Hashem. Faz parte da nossa própria realidade, da nossa própria existência. É uma questão de alma. Não tem um intermediário, não é pelo meio. Não pode se apagar, porque não tem como descolar. É uma parte nossa, não é separável. Então, que a gente possa já agora, Hashem possa reconhecer o quanto que a gente está se entregando para Ele. E para que o mundo inteiro reconheça isso e perceba o quanto que a gente está ligado com Hashem, que a gente faz a vontade dele, que é uma coisa só, que é gravado, que é até o fim. E a gente já demonstrou isso, já se entregou, que agora já pode chegar a Mashiach, a redenção completa e final, que faz parte, está ligado com o dia 12 e 13 Tammuz, que antes mesmo de chegar lá já tem a redenção completa e verdadeira para o mundo inteiro com Mashiach, agora, já.